Prezados alunos, bem-vindos, né? Como eu falei, hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor Luiz. O professor Luiz, ele tem experiência, especialmente nas áreas de materiais e engenharia de projeto. Esses são dois eixos, né, que a gente trabalhou aí na nossa disciplina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Luiz, a sua disponibilidade e a sua presença aqui hoje. Eu sei que a sua formação, né, você está no doutorado aí e tirou um tempo para falar com a gente. E a ideia, né, dessa entrevista é que seja um papo fluido mesmo, que a gente converse, né, sobre a sua experiência profissional, sobre a sua experiência no doutorado, no seu mestrado, enfim. Uhum. Então, para iniciar, né, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu caminho aí na engenharia. Amanda, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para a sua turma, né? Eu estou um pouco afastado do campus ultimamente, mas é sempre bom estar presente nesses momentos, né? Então, pessoal, meu nome é Luiz Augusto, sou professor do IFMG desde 2017 e aqui no campus Arcos, né? Iniciei aqui em Arcos e continuo aqui. E sou engenheiro mecânico, né? Minha graduação foi em engenharia mecânica, eu estudei no Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é uma escola muito parecida com a nossa escola, né, com a IFMG. É uma escola que também oferece cursos de formação técnica e cursos superiores e pós-graduações também. Então eu ingressei no Cefet em 2004, concluí minha formação em 2009, né, ao longo da formação, como muitos dos alunos já devem estar percebendo, é uma formação bem difícil, né? Não é um curso muito trivial, mas eu acho que essas dificuldades elas são importantes porque vão formando, né, criando um tipo de pensamento, um raciocínio de engenheiro, né, nos alunos. Porque passar por tantas dificuldades, né, tantas matérias difíceis que a gente tem ao longo do curso, vão trazendo características, o pessoal chama de soft skills, né? As características secundárias, as competências secundárias, né? Não técnicas. A gente aprende a lidar com as dificuldades de uma maneira melhor. Então, em 2009 eu me graduei em engenharia mecânica. Não foi uma graduação livre de reprovações, tá? Que muita gente acha que por hoje ser professor e tal na graduação foi fácil, não foi? Então tive algumas reprovações, mas reorganizando a minha matriz curricular, eu consegui atrasar só 6 meses no meu curso depois de 5 reprovações que eu tive. Eu estudava engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa chamada Usiminas Mecânica. Usiminas Mecânica é uma empresa do grupo Usiminas, do grupo siderúrgico Usiminas, mas a Usiminas Mecânica ela trabalha na transformação do aço, né? Era uma grande fabricante de bens de capital aqui do país, talvez a maior, né? Bens de capital que eu digo são máquinas mesmo, né? Então, a empresa que eu trabalhava era responsável por fabricação de comportas de usinas hidrelétricas, né? Fabricação de vasos de pressão para a indústria do petróleo, né? Petroquímica, pontes e viadutos, né? E obras de infraestrutura e diversos outros tipos de equipamentos siderúrgicos e para todo tipo de indústria. Nessa época, eu estagiava em Belo Horizonte mesmo, no escritório de orçamentos, né? E no final de 2009, então, o meu estágio se encerrou e em fevereiro, março de 2010, tive a oportunidade de ir trabalhar como engenheiro de projetos júnior em Ipatinga, né, que é onde é a sede da empresa, a fábrica, né, da empresa, no Vale do Aço. E lá, então, eu trabalhei como engenheiro de projetos de 2010 até 2015, 16. Em 2016, final de 2015, início de 2016, eu fui promovido a engenheiro coordenador de projetos. E aí minha vida mudou bastante, né? E, e é isso. Durante esse período, né, de engenharia de projetos, uma das minhas atribuições, já fazendo o link com a área de materiais, né? Uma das minhas atribuições era fazer especificação técnica para a compra dos materiais que a empresa utiliza
para a fabricação dos seus bens de capital, né? Então, por exemplo, eu era engenheiro de projetos, calculista, então eu era responsável pelo dimensionamento mecânico de equipamentos estáticos, então é, é, eu atuei mais no dimensionamento de vasos de pressão para a indústria petroquímica. Então, a Petrobras, por exemplo, talvez tenha sido o cliente que eu mais tive interface, né? E é uma empresa muito rígida com relação às normas de especificação de materiais e projetos, etc. Imagina. E além do cálculo do dimensionamento mecânico, eu era um dos responsáveis, né? Os engenheiros de projeto na empresa eram responsáveis por especificar tecnicamente os materiais. Então, vamos só para dar um exemplo. Um determinado vaso de pressão seria fabricado com um determinado aço, um mais comum, por exemplo, o ASTM A516 grau 70, e esse aço ele deveria passar por uma série de processos definidos pelas normas da empresa, né, e muitos desses processos também definidos pelas normas de projeto do equipamento, para que eles fossem apropriados ao uso naquele equipamento. Então, só para dar um exemplo, né, a gente especificava lá o aço, o 516 grau 70, por exemplo, e esse aço ia passar por procedimentos de soldagem. Então, durante a especificação técnica do material, eu deveria deixar claro que eu precisava de um tratamento térmico, por exemplo, com os parâmetros, os mesmos parâmetros que seriam executados na fábrica após a soldagem, por exemplo. Então, esse material ele já deveria vir com os ensaios mecânicos todos realizados após passar por todos esses tratamentos térmicos. Uhum. A gente construía um documento, uma especificação técnica de compra, que era enviada para os setores responsáveis pela compra e etc. Só que o que me chamou muita atenção é que logo que eu entrei como engenheiro de projeto, já tinha formação em engenharia mecânica, então a parte de materiais eu já conhecia, pelo menos o básico. E muitas vezes eu especificava o material sem saber muito o que estava por trás daquela necessidade de tratamento térmico, Uhum. né? Então, em 2012, no final de 2011, na verdade, eu me lembro que foi até numa festa de confraternização da empresa, e aí o, o meu chefe sentou do meu lado lá, e a gente tava batendo um papo, e eu já estava olhando programas de mestrado, né? E na hora que ele me deu uma oportunidade, eu falei com ele, disse, olha, o ano que vem eu quero fazer um mestrado e eu preciso que você me libere. 1 ou 2 dias, porque eu estava em Patinga e o programa de mestrado que eu tinha escolhido era em Ouro Preto. Ah, E aí sim. eu não conseguia frequentar as aulas todos os dias. Uhum. Aí a resposta que ele me deu foi o seguinte: olha, eu te libero um dia na semana com a condição de você fazer em 4 dias o que você faz em 5. Eu falei, não, tudo bem, eu só quero ir lá ter a possibilidade de ir em Ouro Preto. Então eu comecei em 2012 meu mestrado em Engenharia de Materiais pela UFOP, como aluno de disciplinas isoladas ainda, porque eu precisava cumprir uma determinada quantidade de horas do programa antes de me matricular, porque eu não teria tempo integral para ir lá. Então fiz o ano de 2012 inteiro como aluno de disciplinas isoladas. Em 2013 eu me matriculei como aluno regular do programa, né? E né, como eu disse, a razão para eu buscar esse tipo de capacitação foi justamente entender o que eu estava fazendo, né? Entendi. Eu tinha uma grande responsabilidade em especificar materiais. E eu tinha que saber por que de cada um daqueles parâmetros que eu colocava na especificação. Então, eu fui buscar a minha capacitação pensando no meu trabalho na indústria, né?